Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Dani, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Quero desde já agradecer por vocês estarem aqui assistindo comigo, agradecer por toda a curtida, compartilhamento, por toda a inscrição que vocês têm feito e esse canal só continua acontecendo por causa de vocês, por causa de tudo isso que vocês têm falado, todo comentário, enfim. Quero agradecer muito por vocês estarem comigo nessa jornada aí, nesses desafios. E o vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje como vocês já estão vendo na tela, a gente vai utilizar o React Native e a gente vai criar um input mask utilizando o React Native, né? Para quem não se lembra, eu criei, acho que há um mês mais ou menos atrás, eu criei um input mask dentro do React.js, né? E foi sugestão do Leonardo para fazer isso utilizando o React Native. Então, Leonardo, tá aí o vídeo para você. E eu espero que vocês todos aproveitem esse vídeo, que seja de muito valia para vocês, que vocês possam aproveitar o conteúdo que a gente está aplicando aqui. Para mim, particularmente, foi um desafio, porque eu não tenho o costume de desenvolver com React Native, mas gostei muito desse desafio. E no vídeo de hoje a gente vai utilizar o Expo, que é uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do React Native, né? Então, basicamente assim, você não precisa configurar um ambiente complexo na tua máquina, né? Se a gente fosse utilizar o React Native e a CLI do React Native, a gente teria que instalar um emulador na nossa máquina, fazer algumas configurações, mas com o Expo a gente consegue facilmente utilizar através do nosso celular. E depois no vídeo eu vou falar um pouco mais a fundo como que a gente vai utilizar, como que funciona o Expo. Então, assim, qualquer um pode criar. Claro que o Expo ele tem as suas limitações, né? Então, não daria para a gente criar aplicativos muito complexos, mas dá para a gente brincar, dá para a gente criar a nossa input mask facilmente, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje? A gente vai criar uma máscara para o nosso CEP, né? Então, eu posso colocar aqui um CEP e ele já vai trazer com a máscara pra gente. Posso colocar aqui o telefone, né? Então ele já traz também a máscara pra gente. E posso colocar o meu valor aqui. E quando eu dou um cadastrar, ele vai mostrar no console log pra gente, tá bom? Então, espero que vocês gostem. E já deixa aí o seu curtir, já deixa o seu comentário, se inscreva no canal porque me ajuda muito. Bom, pessoal, então, como a gente vai começar já criando o nosso aplicativo, né? Como eu falei no início, a gente vai utilizar o Expo, que vai ajudar bastante a gente. Claro que ele tem as suas limitações, mas porque a gente quer nesse momento, ele é essencial, né? Que vai ser uma aplicação bem simples. E dentro do site dele, quando a gente clica aqui em expo.io, se a gente vier aqui em Get Started, ele tem os passo a passo, né? Do que você precisa fazer para instalar ele no teu computador. Então, ele tem aqui, ó, o npm install para instalar ele globalmente. E aqui ele tem o passo a passo para criar o nosso primeiro projeto, né? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente dá um expo init, o nome do projeto, um CD para entrar na pasta do projeto e dá um expo start e ele vai abrir uma página pra gente que a gente já vai ver como que é isso. Então, vou vir aqui no meu terminal. Vou dar um expo init, passar o nome do meu projeto, vou colocar no YouTube input mask, e aí você pode colocar o nome que você quiser. Depois ele vai abrir para você escolher se você quer um template, né? Então esse blank aqui ele vai trazer um template bem básico para você, né? E você tem outras opções. Você tem a opção blank com TypeScript, que é isso que a gente vai utilizar no nosso projeto, né? Para quem não conhece o TypeScript, no início ele pode parecer um pouco complicado, né? Para quem não está acostumado, mas depois que você começa a trabalhar com ele, ele facilita muito para o desenvolvedor, né? Então, eu procuro utilizar sempre nos meus projetos, de uns tempos para cá, o TypeScript, até porque eu já tenho uma familiaridade com essa parte de tipagem por eu ter vindo do Java, né? Então, eu utilizo bastante ele, tá? Então, a gente vai dar um Enter aqui. E vamos aguardar. Ele vai instalar algumas dependências. Enquanto isso, a gente aguarda um pouquinho. Se a sua internet for mais rápida, ele vai mais rápido, né? Vamos entrar aqui na nossa pasta.
E agora a gente vai dar o Expo Start, mas antes eu já vou abrir aqui ele no meu VS Code, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ele provavelmente pegou uma sujeirinha aqui, então vou importar manualmente. Por que que ele não está importando? Ele já está aqui. Tá, vou tentar abrir novamente pelo VS Code direto. E agora foi. Gravação às vezes dá isso. Agora eu vou rodar aqui um Expo Start. E aí, olha que bacana que ele vai fazer. Ele vai abrir pra gente um browser, né, apontando para essa porta 19002 e ele vai trazer pra gente algumas opções. Pra gente rodar no emulador do Android. Se você tiver na sua máquina, você pode rodar. Pra gente rodar no emulador do iOS. Se você tiver o Mac, você consegue rodar pelo emulador do iOS. Ou ele tem essa opção aqui do QR Code, que você pode utilizar o seu celular como emulador. E aí, para isso, você tem que instalar dentro do seu celular o aplicativo do Expo e aí escanear esse QR Code. Mas, como eu quero mostrar para vocês o que a gente está fazendo, eu vou rodar aqui no emulador do Android. Vamos aguardar, ele vai abrir o emulador aqui pra gente. Ele mostra aqui, né, que tá abrindo o Android. A gente pode ver aqui tudo que ele tá fazendo, né, tá buildando o JavaScript. E aqui a gente consegue ver o progresso também. Isso também acontece no seu celular, tá bom? Se você for rodar ele pelo QR Code, você também vai ver tudo isso que tá acontecendo aqui, vai acontecer também no seu celular, tá bom? Vou só ajustar aqui o VS Code pra gente poder rodar os dois, tá? Enquanto ele tá aqui terminando de buildar, eu vou criar aqui uma pasta SRC, onde a gente vai colocar, né, os nossos componentes aqui. E vou começar criando aqui uma pasta de componentes, tá bom? Basicamente, o que vai ter essa nossa pasta de componentes? Ela vai ter um input, onde a gente vai colocar dentro desse input as nossas regras para a gente fazer a máscara, tá bom? Então, vou começar aqui colocando um input index.tsx. Deixa eu ver aqui se ele terminou de rodar. Ele falou que rodou, mas o emulador... Cadê o emulador? Aqui. Deixa eu ver aqui o que ele fez que ele não está indo. Vou colocar aqui para rodar de novo. Ver se agora vai. E ele tem que aparecer o texto que tá aqui dentro do nosso app, né? Então, agora sim, foi. Então, você viu, a gente carregou, né? Subiu o nosso emulador, mas da primeira vez ele não foi. Então, se por acaso isso acontecer, você volta aqui e roda novamente. Isso também pode acontecer no seu celular, né? E aí é só você dar um reload que ele vai normalmente, tá? Lembrando que se você for utilizar no celular, o seu celular precisa estar na mesma rede do seu Expo, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui já no app, a gente vai remover esse text, porque a gente não vai utilizar ele, então vai ficar em branco aqui a nossa tela, tá? E agora a gente vai começar a criar o nosso componente de input. Tá? Então, a gente começa importando aqui o nosso React. E vamos criar aqui o nosso function input. E a gente dá um export default input aqui nele, tá?
Como a gente está utilizando o React Native ele tem uma forma diferente, né, de criar os componentes de tela aqui para o nosso aplicativo. Se fosse no React, a gente utilizaria as tags HTML. Aqui no React Native, a gente tem as próprias tags que ele dá pra gente, tá bom? Então, aqui, se a gente quisesse colocar algo por volta, a gente poderia utilizar a view ou o que a gente já viu em outros vídeos, que é o fragment, né? O que é o fragment? É quando a gente utiliza esse componente, essas tags sem nada por volta, tá? E aqui eu vou colocar um text, só pra gente ver se tá funcionando, tá? Então, vou colocar aqui, ó, componente de input. E vou importar esse meu text aqui. Opa, importei errado aqui, ó. O text é dentro do React Native, tá? Tem que sempre se atentar no pacote que a gente está utilizando. Agora sim. E eu vou importar esse meu input aqui dentro do meu app, tá bom? Então, como ele tem aqui o auto-import do VS Code, ele já deu aqui para mim o auto-import e ele trouxe aqui já o componente pra gente, tranquilo? Então, a gente vai começar criando o nosso input, né? Lembrando que a ideia aqui é a gente customizar esse input de forma que ele receba qual tipo de máscara que a gente quer aplicar para o nosso input. E ele vai receber também uma função customizada e eu já vou explicar por que essa função customizada, tá bom? Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer, a gente vai transformar essa função numa constante para a gente conseguir passar as propriedades para ela, tá bom? Aqui a gente vai dizer que ele vai ser React Functional Component, tá? E aqui a gente transforma dessa forma. E perceba que ele tá dando um erro. Por quê? A gente precisa passar alguma propriedade para dentro desse nosso React Functional Component, né? Se a gente passar aqui o mouse por cima, a gente pode ver que ele tá esperando um P, né? Que é as propriedades que esse nosso input vai ter. Então, a gente vai vir aqui e criar uma interface input props, tá? E vamos colocar esse input props aqui dentro, tranquilo? Por enquanto, a gente pode deixar sem nada, porque a gente vai começar a alimentar ela com as informações que o nosso input ele vai receber, tranquilo? Aqui agora a gente vai colocar o nosso input text. Text input, né? Ele já deu o auto import aqui pra gente, tranquilo? Se a gente der um salvar aqui, ele não vai aparecer nada, né? Porque o nosso componente, ele tá todo em branco. Então, o que a gente pode fazer para começar a melhorar isso? A gente vai criar a estilização dele, né? Então, a gente vai colocar aqui já um styles, ponto input. E aqui a gente cria a nossa constante com o nosso estilo. A gente vai utilizar o style sheet, tá? Deixa eu ver se ele importou. Não importou, vamos importar aqui. E agora a gente começa a colocar a estilização do nosso componente aqui, tá? Eu não vou focar muito nessa parte para o vídeo não ficar tão extenso, mas eu vou colocar aqui um height para ele, uma largura, vou colocar aqui um background, tá? Vou colocar um background branco para ele, uma borda de uns 8, tá bom? Um pad horizontal nele, acho que uns 16, tá bom? Dá um margin top. E vamos aumentar o font size dele. Vou colocar um
14. Ele ainda não tá aparecendo aqui, porque ele tá com background branco, né? Então, a gente vai mudar a cor do nosso container aqui, só pra gente ver, por enquanto, o que tá acontecendo, né? Então, vou colocar aqui um 719. Tranquilo? E agora ele já começou a aparecer aqui pra gente, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nosso componente, ele está praticamente criado, né? E a gente precisa passar as funcionalidades para ele. E o foco aqui é o quê? A gente criar um componente, um input, onde a gente consiga customizar as máscaras, né? E acabou de passar uma moto aqui atrapalhando tudo. Então, a gente vai customizar esse nosso input. A gente vai receber aqui nas propriedades qual que é o tipo de máscara que a gente quer atribuir para ele, né? Se é uma máscara de CEP, se é uma máscara de telefone, uma máscara de moeda, enfim. A gente vai falar qual o tipo de máscara e a gente vai customizar uma função para esse nosso componente, tá? Lembra que eu disse um pouquinho, uns minutos atrás, que a gente customizaria essa função? E por que a gente vai customizar? Diferente do React Native, os eventos dele são bem limitados, né? Então, se a gente der aqui um Ctrl espaço, a gente vai ver, por exemplo, geralmente a gente tem lá, né, o on key up, on key press, on key down, enfim. Já no React Native, a gente tem um limite dos nossos eventos, né? Então, a gente vai precisar customizar uma função para que a gente consiga receber, né, aqui de quem está chamando o nosso input, para ele armazenar o que está sendo imputado aqui nesse nosso componente, tá? Parece um pouco difícil, mas a gente já vai entender o que a gente está querendo dizer, tá bom? Então, aqui eu vou começar colocando as propriedades que esse nosso input ele vai receber, tá bom? E o que ele vai receber? Ele vai receber qual tipo de máscara, tá? A gente vai trabalhar aqui com 3 hoje. A gente vai trabalhar com CEP, com phone e com a currency, tá? E a gente vai trabalhar aqui também com uma input mask change, que por enquanto a gente vai deixar com a tipagem de N, tá bom? Que ela vai ser a nossa função, tá bom? E a gente vai desestruturar aqui, porque a gente vai pegar a mask, a input mask change, e também a gente vai pegar todo o restante. Todo o restante das propriedades que o input ele pode ter, e a gente vai repassar aqui para o nosso text input, tá bom? Então, a gente já vai começar repassando para ele o restante das propriedades, tá? Bom, agora que o nosso componente ele está basicamente pronto, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com as máscaras, tá? Então, ó, aqui eu vou criar aqui uma pasta úteis, que a gente vai colocar as nossas masks aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um masks.ts, tá? E aqui a gente vai começar criando a nossa máscara de CEP. Vou colocar aqui um mask CEP, tá? E o que a nossa máscara ela vai receber? Ela vai receber um valor, tá? Que vai ser uma string e vai ser padrão, tá? Isso em todas as máscaras a gente vai receber um valor, que é o valor que está sendo digitado aqui no nosso input, tá? E aí que começa a brincadeira no nosso input dentro do React Native. Por quê? A gente vai trabalhar com regex, né? No vídeo que eu fiz há um tempo atrás de React com a input mask para o React, eu falei um pouco também sobre o regex e a gente vai utilizar ele aqui hoje também. O regex ele é praticamente o que vai fazer a mágica dentro do nosso código, tá bom? Se você tiver dificuldade na hora de criar o regex, não tem problema. Ele é um assunto um pouco delicado, né? Um pouco complicado no início, que ele tem algumas variáveis, né? Alguns códigos que ele utiliza.
E por isso que é interessante estudar sobre o assunto, né, sobre regex, mas não se preocupe se ficar um pouco confuso, que eu vou explicando o que a gente está fazendo, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou pegar o valor que está sendo digitado, né? E eu vou remover tudo aquilo que não for dígito, tá bom? Então, eu vou dar um value.replace. E eu vou pegar aqui tudo que não for dígito, tá bom? Esse D maiúsculo, ele tá pegando tudo que não for de 0 até 9, tá? Esse G eu vou falar que é de uma forma global, ou seja, em toda a minha string, tá? E eu vou remover tudo por nada, né? Simplesmente vou tirar, tá? Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. A segunda coisa, a gente vai pegar esse value, né? Que já teve tudo removido. Então, só pra gente entender aqui. Vamos supor que, à medida que a gente for digitando, né? Ele vai colocar um traço. Então, essa minha linha aqui, ele vai remover, né? Tudo que não for número. Então, ele vai remover esse traço e vai me trazer um número sem caractere, tá? Na segunda linha, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o value e vai dar um replace também, tá? Opa. Só que aqui agora a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar o que tá no início, tá? Então, esse chapeuzinho, ele vai indicar que ele vai pegar o começo da string, tá? E a gente vai dividir a nossa string em 2 blocos. E o primeiro bloco, eu vou pegar tudo que é numérico, tá? Então, esse D minúsculo, ele pega tudo que é numérico. Eu vou pegar os 5 primeiros caracteres, né? Os 5 primeiros números que foram digitados. Lembrando que esse chapeuzinho, ele pega o início. E aqui eu tô falando para ele a quantidade de posições que eu quero. Então, eu quero 5 posições, tá bom? E o segundo bloco vai ser todo o resto numérico, tá bom? E eu vou falar para ele o seguinte, ó. Eu quero que você pegue o primeiro grupo, né? Que seriam esses 5 primeiros números. E você pegue o segundo grupo, tá? Que seria todo o restante. E entre eles, você coloque um traço para mim. Tranquilo? E vou retornar o value. E olha só. Bem simples, né? Da gente fazer. Então, vamos recapitular aqui, ó. Primeira linha, eu tô removendo tudo o que não for numérico, né? Coloco um espaço vazio. Na segunda linha, já com essa minha primeira linha formatada, eu pego o início da minha string, os primeiros 5 caracteres, os primeiros 5 números digitados, e o segundo bloco vai ser o restante dos números. E aí, eu pego o primeiro bloco, que seria esse daqui, pego o segundo bloco, que seria esse daqui, e coloco um traço entre eles, né? Lembrando que tudo que eu quero separar por blocos, eu coloco entre parênteses, tá bom? E retorno o valor formatado. Pô, bacana, mas a gente precisa testar como que isso vai funcionar, né? Então, eu vou exportar aqui a nossa primeira máscara. Opa. Vou só tirar esse default aqui, que ele não vai ser o default. Tranquilo? E aqui, voltando para o nosso input, eu vou verificar, né? Aqui eu vou criar uma função, né? Que essa função vai ser chamada conforme eu for digitando. E aí, ele vai formatando para mim os caracteres, tá bom? Então, aqui, se a gente for lembrar, né? No React Native, a gente vai usar o onChangeText, tá bom? E ele recebe o texto, né? E ele vai fazer alguma coisa com esse texto. Então, eu vou criar aqui uma função handleChange que vai receber esse meu texto, tá? Então, venho aqui, ó. Crio uma function handleChange que vai receber o meu valor. E a ideia é que eu chame a minha máscara aqui de dentro do nosso handleChange, tá bom?
Então, para isso eu preciso importar a minha máscara. Então, vou dar um import mask sep de dentro do meu utils, masks. E aqui, eu vou chamar ela. Então, vou dar um mask sep, passando o meu value. Será que só isso vai resolver? Por enquanto, não, né? Porque a gente precisa receber esse valor. Na verdade, vamos testar aqui, ó. Vou apagar tudo e vou digitar aqui para ver se ele tá fazendo. E, ó, perceba que ele não tá surtindo efeito algum, porque ele tá tendo esse mask sep, mas ele não tá enviando para canto nenhum esse nosso value, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Lembra que aqui a gente recebeu esse nosso input mask change? E eu falei que seria uma função customizada, né? Onde a gente receberia o valor do que estava sendo digitado aqui, né? Então, a ideia é que o valor que está sendo digitado aqui seja repassado para quem está utilizando esse nosso input, né? Então, ó, perceba que como a gente está utilizando o TypeScript, ele já começou a dar alguns erros aqui, porque está faltando as propriedades obrigatórias, né? Então, aqui eu vou passar um mask para ele, que vai ser do sep, por enquanto. E eu vou ter que passar para ele esse input mask change. Ai, Dani, mas eu ainda não entendi o que esse input mask change vai fazer. Ele basicamente vai ser o onChange text do nosso input, né? Como a gente não pode utilizar ele duas vezes, a gente precisa utilizar esse onChange text aqui no nosso componente, a gente vai criar uma função que vai repassar o valor que está sendo digitado para essa função. Então, basicamente, o nosso input mask change vai ser um onChange text customizado, tá bom? E o que ele vai receber? Ele vai receber uma string, vai continuar recebendo uma string e ele vai fazer alguma coisa com essa nossa string. Então, vou colocar aqui, ó, um handle custom, que vai receber uma string, tá? Vou criar aqui uma função que vai receber um value. Esse value vai ser o meu text, tá? E só pra gente ver se tá tudo certo, eu vou colocar um console log value, né? E aqui eu preciso tipar ele. Opa, colocar entre parênteses aqui. Perfeito. Então, olha só. Se a gente der um console log aqui, será que ele vai acontecer alguma coisa? Na verdade, cadê o nosso... onde a gente tá rodando? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou digitar e ele não tá acontecendo nada. Por quê? A gente criou aqui, né, esse input mask, mas olha só, aqui dentro do nosso input, a gente não tá usando ele para nada, né? Então, o que a gente vai fazer aqui no nosso input? Lembra que se a gente vier aqui, ó, o nosso input, ele recebe o nosso texto, né? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Aqui dentro, a gente chama a nossa função e a nossa função, ela recebe um valor, né? Só vou trocar aqui para a gente conseguir usar um value. Vou colocar aqui um text, tá? Pronto. A nossa função, ela retorna o valor, né? Que é o valor formatado, tá? E esse valor formatado, a gente vai repassar para esse nosso input mask change. Tranquilo? Bom, vamos voltar aqui no nosso terminal. Opa, vou abrir também aqui. Vamos ver agora? Ó, olha só. Tô digitando aqui. Ele tá aparecendo. Mas ele ainda não tá repassando aqui pra gente, né? E por quê? Bom, voltando aqui, se a gente vier aqui no nosso input, beleza, ele tá fazendo tudo, mas esse valor não tá sendo repassado para canto nenhum, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa criar um estado
Nesse estado, a gente pode colocar um CEP, né? Set CEP. Ele vai começar como vazio. E eu importo aqui ele. E aqui, ó, eu vou passar um value para ele, sendo meu CEP. Tranquilo? Deixa eu ver o que ele usou aqui. Props. Ver se ele tá pegando aqui. Restante das propriedades. CEP. Fechar aqui que a gente não tá usando. Tá aí passando certinho. Agora que eu lembrei, olha aqui. A gente está dizendo que esse nosso functional component, ele vai ser um input props. Só que, lembra que a gente repassou aqui algumas propriedades para o nosso text input? Quando a gente está repassando as propriedades, a gente está dizendo para ele que ele já tem, né, uma propriedade própria. Propriedade própria fica meio estranho, né? Mas ele já tem uma propriedade que vem por padrão, né? Vamos dizer assim, de fábrica. E a gente precisa estender essa propriedade. Que no caso é text input props, né? Então, aqui que a gente vai estar falando, ó, ele já tem essa text input props e você pode customizar com alguns outros campos, tranquilo? E agora ele já parou de dar o erro, tá? Vamos ver aqui, provavelmente a gente precisa já dar um set cep nele, mas vamos ver, isso mesmo, ó. Então, aqui, ó, o que falta a gente fazer? A gente precisa dar um set cep, passando o value que a gente está recebendo, tranquilo? Então, ó, agora ele já tá trazendo formatado pra gente, tá? Só que aqui, ó, perceba duas coisas. Ele tá colocando o max length que ele quiser, né? Então, ele não tá respeitando nenhum max length, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode tanto passar o max length aqui, né? Então, se a gente passar aqui, ó, max length do CEP, a gente pode colocar como 9, tá? Vamos ver se ele tá recebendo aqui. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, show de bola. Ele já trava aqui pra gente, né? E como ele tá repassando as propriedades, então a gente consegue utilizar o max length. Outra coisa que a gente pode utilizar é o placeholder, né? Digite o CEP, tá? Aqui ele pega o que tá, né, por trás, mas a gente consegue ver aqui, ó, digite o CEP, tá? A gente pode até fazer aqui um placeholder text color, colocando um 000, que é o preto. Beleza, ficou melhor aqui. Então, aqui a gente já tem... Opa! Aqui a gente já tem a nossa máscara de CEP, né? Mas olha só, essa nossa handle custom, a única coisa que ela tá fazendo é que ela tá setando no nosso CEP. A gente não tá tendo regra nenhuma aqui. Então, o que a gente pode fazer? Eu passo o set CEP pra cá, né? E removo temporariamente essa handle aqui. Será que ele continua funcionando? Ó, se eu digitar aqui qualquer CEP, ele vai, né? Perceba aqui, ó, que uma hora eu tentei digitar algum caractere e ele remove. Porque não é um número, né? Como a gente colocou aqui para ele remover tudo que não for número, né? Bom, nossa máscara de CEP está funcionando. Opa! Ela está funcionando aqui, certinho, como deveria, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma máscara de telefone, tá? Então, a gente vai vir aqui criar uma máscara primeiro de telefone, e depois a gente vai vir aqui no nosso input e vai mostrar como que a gente consegue diferenciar as máscaras aqui, tá? Mas vamos para a parte do regex, que é uma parte que vocês pedem bastante, né?
Então, a gente vai vir aqui, ó, function mask phone. Ele vai receber o value. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai dar um replace, né? Em tudo que não for número. Opa. De forma global. Tá? E aqui, ó, vou até passar uma dica de um site bem bacana para se por acaso vocês quiserem saber um pouco mais daquilo que a gente está digitando, né? Então aqui, por exemplo, você pode apagar as expressões e vamos supor que você queira saber o que que é esse /D aqui, né? Então é só você vir aqui, ó, digitar /D e aqui embaixo ele vai falar o que que é pra gente. Então a gente consegue colocar toda a nossa expressão e vendo tudo que está acontecendo aqui, o que significa cada bloco, né? Só para a gente ver aqui, ó. Se a gente copiar, por exemplo, esse e colar aqui, olha só, ele vai mostrar pra gente tudo que significa cada parte, né? Então, vou deixar esse site também na descrição, não vou entrar muito a fundo nisso, mas vou deixar na descrição também, se vocês quiserem dar uma olhada, tranquilo? Então, vamos voltar aqui para nossa máscara de telefone, né? E aí, a máscara de telefone, o que que a gente vai fazer? Segunda coisa, a gente vai dar replace. Só lembrando que a máscara de telefone, a gente vai fazer algo do tipo assim. Parênteses, colocando DDD, né? São 5 dígitos, traço, 4 dígitos, tá bom? Para, se caso quiser utilizar, né, o celular, que agora são com mais dígitos, tá? Então, a primeira coisa aqui, a gente vai pegar, né? Opa. Aqui, tá. A gente vai pegar tudo que tiver no início, que for número, e quantos caracteres, quantas posições eu quero. Aqui, ó, a gente tem 2 entre o parênteses, né? Então, a gente vai pegar as 2 posições, tá? E vamos pegar o restante de número de forma global. E aí, se a gente lembrar, né, que a gente consegue trabalhar com os grupos utilizando o cifrão e os grupos, a gente vai dizer que o primeiro grupo, a gente quer que seja colocado parênteses por volta. Tranquilo? Segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar um replace, né? Pegando aqui o primeiro grupo, tá? E a gente vai pegar o segundo grupo, tá? E qual que vai ser o segundo grupo? A gente vai pegar esses 4 últimos números, tá? Como que a gente faz para pegar os últimos? Lembrando aqui que a gente precisa colocar quantos números vão ter, né? No final. Vão ser 4. Como que a gente faz para pegar o final? O início a gente sabe, né? Que é o chapeuzinho, que eu esqueci o nome agora. O final, a gente coloca o cifrão, tá? Então, a gente vai dizer que entre o grupo 1 e o grupo 2, a gente vai colocar um traço. Tranquilo? E vamos retornar o value, tá? Isso daqui, teoricamente, se tiver tudo funcionando, vai mostrar esse número formatado aqui pra gente. E pra gente testar, o que a gente precisa? Exportar aqui a nossa função, né? E aí, aqui dentro de input, a gente vai precisar fazer uma verificação de qual máscara está sendo digitada, né? Então, a gente vai começar de uma forma bem simples, verificando. Se a máscara for do tipo CPF, for do tipo CEP, né? E aqui, olha só que interessante, como a gente está utilizando o TypeScript, ele já traz as opções pra gente, né? Então, ele não permite que a gente utilize outras. Se ela for do tipo CEP, a gente vai utilizar esse mask CEP, tá? Se ela for do tipo phone, a gente vai utilizar um mask phone
passando text, né? E vamos repassar o input mask change do nosso value. Tranquilo? E agora aqui, a gente vai... Deixa eu só colocar o emulador aqui. A gente vai criar um novo input, tá? Que dessa vez ele vai ser do phone. O max length dele vai ser 15. Vamos colocar aqui, digite o telefone, tá? E vou duplicar aqui, fazendo um phone. Set phone, tá? E aqui eu repasso, vou utilizar a variável phone e o set phone. Set phone. Pronto, vou salvar aqui e vou digitar para ver se está funcionando, né? Então, vou colocar aqui 11 9 9 55 65 65. E ele tá deixando digitar mais, porque o telefone, eu já perdi aqui quantos dígitos tem. Vou ver aqui. Tá, acho que são 13. Deixa eu ver quantos a mais ele tá deixando. Opa, digitando no lugar errado aqui. Eu sempre faço pensando no meu número. Ah, tá, ele só deixou uma a mais. Então, aqui acho que são 14. Vamos ver aqui. 9, 9. Pronto, agora sim. Então, são 14 dígitos aqui, né, do max length. Lembrando que a gente tem que pensar também já na máscara, tá? Show de bola. A gente já tem o CEP, né, que tá aqui funcionando. A gente tem o telefone. E agora, vamos fazer a última, que eu sei que vocês pedem muito, que é Mask Currency, tá? Pra gente colocar a nossa moeda. E é uma das máscaras mais difíceis da gente encontrar, assim, pra utilizar de uma forma bacana, né? Por isso que quando a gente tem problema, a gente faz o nosso próprio código, né? Então, a primeira coisa, vou dar um replace. E aqui vocês já estão cansados de saber que a gente vai remover tudo o que não for dígito, tá bom? A segunda coisa, a gente vai dar um replace no primeiro bloco, que são os dígitos, né? E no segundo bloco, tá? A gente vai pegar os dois últimos dígitos. O que a gente pode fazer aqui? Faltou eu fechar aqui. Vou dizer para ele que a gente vai pegar o que tá no final, né? Então, eu vou me basear nos dois últimos dígitos para a gente colocar aquela vírgula, né? Ou pode ser ponto, o que vocês acharem melhor. Daria até para fazer, né, uma verificação do país, para ver a moeda, tá bom? Mas eu vou utilizar aqui a vírgula. Pegar o primeiro grupo e o segundo grupo e vou colocar uma vírgula entre eles, tá? Vou retornar até aqui por enquanto. Vou dar um Mask Currency. Vou vir aqui e criar, né? Mais uma vez aquela verificação. Isso aqui daria pra gente utilizar também um switch case, sem problema algum. Mas talvez você não conheça o switch case, então eu vou fazer no famoso if else, tá? Utilizar o Mask Currency. Vou criar aqui mais um que vai ser do currency. Set currency. Opa. É que a gente pode iniciar ele como 0. Vou deixar como string aqui por enquanto. Digite o valor.
ele não vai ter o max length, né? Aqui a gente vai ter o currency, set currency, tá? E vou digitar aqui um valor para ver se ele tá funcionando. Show de bola, já tá colocando a vírgula pra gente. Se a gente quisesse parar por aqui, a gente poderia parar, porque a gente já mostrou como fazer uma máscara de CEP, uma máscara de telefone, uma máscara de moeda. E isso prepara você para fazer qualquer máscara que você quiser, com um pouco de conhecimento de regex, né? Mas, para a gente deixar a nossa máscara bacana, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui também um ponto, né? Dividindo os nossos valores, tá? E esse daqui, ele é um pouco chatinho, eu confesso. A gente vai utilizar o seguinte. Opa. A gente vai montar um bloco, né? De 3 dígitos, tá? Que tiver logo em seguida um valor não numérico, ou seja, que tiver logo em seguida a vírgula dentro dele, tá? E aí a gente vai... Opa! A gente vai fazer de forma global, né? A gente vai colocar um ponto nele, tranquilo? E o que isso ele vai mostrar pra gente? Olha só. Ele vai fazendo de forma automática pra gente as divisões, né? Então, aqui a gente tem um bloco de 3 números, ele colocou o ponto. Tem mais um bloco de 3 números, ele colocou um outro ponto, né? E esses dois símbolos aqui e mais esse B, ele vai fazer com que a gente verifique, né, se tem um número antes do ponto, porque senão ele ficaria, se a gente não colocasse, né, esses dois símbolos aqui, ele ficaria algo do tipo assim, ó. Ele ficaria um ponto 2, 3, 6, 5, 4, 2, e aí até o vírgula, né, e por aí vai. Então, ele verifica se eu tenho algum valor antes dele. Se eu não tiver, ele nem coloca o ponto, tranquilo? Pra gente ver, né, se de fato isso tá funcionando, vamos colocar aqui só um button. Vamos colocar aqui um text pra ele. Na verdade, aqui é o title. Vou colocar aqui um cadastrar. Opa, ele fez aqui. Vamos ver aqui. Preciso importar ele aqui. Já tá importado, deixa eu ver o que ele tá falando. Ah, tá, a gente precisa colocar o OnPress aqui dentro dele, né? Então, o que esse nosso OnPress ele vai fazer? A gente vai colocar aqui um handle submit, tá? Que ele vai verificar o que a gente cadastrou e ele vai dar só um console log com o CEP, o phone e a currency. Só pra gente ver se tá funcionando, tranquilo? Então, vou abrir aqui o nosso terminal e também o emulador, tá? Vou digitar aqui o nosso CEP, digitar o nosso telefone, tá bom? Vou deixar esse número aqui mesmo e vou dar um cadastrar. E, olha só, ele trouxe pra gente o nosso objeto, né? Com todos os valores, tudo certinho, tudo formatado, bonitinho. Então, olha só que bacana. A gente criou aqui a nossa máscara para React Native, né? Utilizando os conceitos básicos do React Native. Com pouco de código, a gente conseguiu fazer a nossa própria máscara. Então, assim, se você precisar ir no seu trabalho criar uma máscara para um CPF, você consegue facilmente criar
utilizando essa máscara aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Para mim foi um desafio muito bacana de ter construído um aplicativo simples para a gente fazer o Input Mask, né? Eu, particularmente, não tenho o hábito de trabalhar com React Native, mas eu gosto muito de desafios, então vocês passaram aí como desafio e eu aceitei, né? Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem comentários também sugestões de temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui. E às vezes pode ser um tema que eu não tenho familiaridade, mas eu vou lá, estudo e apresento aqui para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!